Olá, pessoal. Dando continuidade no nosso conteúdo, a gente vai ver hoje sobre operações com matrizes. Primeiro, antes da gente entender o processo de soma e subtração de matrizes, que é muito fácil, que é basicamente o que a gente sabe sobre soma e subtração, a gente tem que entender o que são elementos correspondentes, tá? Quando que eu posso somar ou subtrair duas matrizes? Quando elas possuem a mesma ordem, tá? Lembrando que ordem é o tamanho da matriz. E como é que a gente dá o tamanho a uma matriz? É a quantidade que ela tem de linhas pelo número de colunas. Então, a primeira coisa, isso aqui tem que acontecer, tá? O tamanho da matriz, para eu somar com outra, ela tem que ter o mesmo tamanho. As duas precisam ter a mesma ordem, tá? Ou seja, a mesma quantidade de linhas pelo número de colunas. Por que que isso tem que acontecer? Porque a gente vai somar elementos correspondentes. O que são elementos correspondentes? É que ocupam a mesma posição. Como assim? Vamos supor que eu conseguisse tirar essa matriz aqui do papel. Vamos supor que eu consiga pegar ela aqui do papel e colocar em cima dessa. O que vai acontecer? Esse daqui está no mesmo lugar que esse. Esse está no mesmo lugar que esse com esse e assim por diante. Então, por que eu tenho que ter tamanhos iguais? Porque a gente vai somar elementos correspondentes, as mesmas posições, tá? É muito simples esse processo. A única coisa que a gente tem que ver é isso aí, a questão do tamanho. Elas precisam ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque a gente vai somar os elementos correspondentes. Então, ó, primeiro exemplo, considere as matrizes. A matriz A, que tem a ordem 3 linhas por 2 colunas. A matriz B, que tem ordem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz C, que tem ordem 2 linhas por 1 coluna, né? Essas 2 linhas por 3 colunas. Essas duas aqui, elas são semelhantes, elas possuem a mesma ordem, só que essa aqui já não possui. Então, essa daqui eu só vou poder fazer a operação com as demais se ela for transposta, ou essa transposta ou uma delas. Lembrando que, o que é a matriz transposta? É a matriz onde as linhas vão virar coluna, não é isso? Quem está na horizontal vai passar a ficar na vertical. Então, o primeiro exemplo pediu o quê? Para a gente fazer a soma da matriz A com a matriz B com a matriz C transposta. Então, antes da gente fazer essa soma, vamos escrever a matriz C transposta aqui para ver como é que ela vai ficar. Então, ó, a matriz C transposta, eu vou representar ela, ou seja, eu vou diferenciar a transposta da matriz por esse T, que eu coloco como um expoente. A primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, ó, 1 menos 2 e 1. 1 menos 2 e 1. Agora, qual que é a ordem dela? Ela tem 3 linhas por 2 colunas. Lembrando que linhas estão na horizontal e colunas estão na vertical. Agora, a gente já pode somar. Então, olha aqui, eu vou reescrever, eu já poderia fazer até direto, tá? Mas eu vou reescrever para vocês entenderem melhor. A matriz A, qual que é a ordem? Quais são os elementos? 3 e 2, menos 1 e 1, 4 e 5. Essa aqui é a matriz A. E eu vou somar com a matriz B. Menos 1 e 1, 0 e 3, 2 e menos 5. Mais a matriz C transposta. Qual que é a C transposta? 4 e 1, 0 e menos 2, 3 e 1. Essa daqui. Agora eu vou somar. Como é que eu vou somar? 3 menos 1, 2. 2 mais 4, 6. Eu vou pegar os mesmos. Agora aqui. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Menos 1 com 0. Menos 1. Com 0, menos 1. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 3, 3. 5 menos 5, 0. 0 mais 1, 1. Então, essa aqui é a resposta. Então, o que a gente fez? A gente somou os elementos que tinham a mesma posição. Tranquilo, né? Já a letra B pediu para a gente fazer o quê? A menos B. Sempre que a gente for subtrair matriz, a gente pode fazer desse mesmo jeito, colocar o menos e subtrair o elemento.
Só que, para não ter perigo da gente errar sinais, o que a gente faz? A gente vai somar a matriz A com a oposta de B. Então, vamos lembrar, o que é a matriz oposta? É a matriz onde todos os sinais ficam alterados. Quem é mais, passa a ser menos, e quem é menos, passa a ser mais. Então, vamos ver como é que fica isso na prática. A matriz A, ela é 3 e 2, menos 1 e 1, 4 e 5. Menos a matriz B. Qual que é a matriz B? Menos 1, 0, 3, 2, menos 5. Aí, a gente aprendeu, e eu acabei de falar para vocês, que sempre que a gente for subtrair uma matriz, a gente vai somar pela matriz oposta. O que é a matriz oposta? É a matriz onde eu vou trocar os sinais. Aqui é menos, passa a ser mais. Aqui é mais, passa a ser menos. O zero não tem necessidade do sinal, porque a gente não tira e nem acrescenta nada, né? O 3, que é positivo, ficou negativo. 2 positivo, ficou negativo. 5 negativo, ficou positivo. Agora, a gente vai somar. 3 mais 1, 4. 2 menos 1, 1. Menos 1 com 0, menos 1. 1 menos 3, eu tenho R$1 e estou devendo 3. Então, ficou faltando 2. 4 menos 2, 2. 5 mais 5, 10. A gente fez a subtração, só que não fizemos o jogo de sinais, que a gente erra muito no jogo de sinais, mas é a mesma coisa se eu tivesse subtraído da matriz normal, tá? Na letra C, pediu para a gente fazer a matriz B menos a matriz C transposta. Então, vamos copiar aqui a matriz B. Menos 1 e 1, 0 e 3, 2 e menos 5. Menos a matriz C transposta. Qual que é a C transposta? É essa daqui, ó. É a matriz onde a linha virou coluna, porque se ela não for transposta, ela não vai ter o mesmo tamanho que ela, né? Então, ó, a matriz C transposta é 4 e 1, 0 e menos 2, 3 e 1. Aí, a gente acabou de ver que sempre que a gente for subtrair, a gente vai somar pela matriz oposta. O que é a matriz oposta? É a matriz onde eu vou trocar todos os sinais. Quem é mais, passa a ser menos. Então, ó, menos, que ficou mais, menos, menos. E agora, a gente resolve. Menos 1 com menos 4. Eu estou devendo R$1 e gastei mais 4. Então, eu estou devendo 5. 1 menos 1, 0. 0 com 0, 0. 3 mais 2, 5. 2 menos 3, eu tenho R$2, estou devendo 3. Ainda ficou faltando 1. Se ficou faltando, é menos. Menos 5 com menos 1. Estou devendo 5 e gastei mais 1. Então, eu fiquei devendo 6. Então, essa daqui é a matriz resposta. Agora, a gente vai ver sobre o produto de um número por uma matriz. O que é isso? Uma matriz, eu posso multiplicar qualquer número por ela, né? Basta eu fazer o quê? Multiplicar todos os elementos pelo número em questão, né? Então, aqui, na letra A, o exercício nos deu 3 matrizes, as mesmas matrizes do exercício anterior. E na letra A, pediu pra gente fazer o quê? Pra gente fazer a matriz 2A. Aqui a gente não vê nenhum sinal de operação, né? Mas a gente sabe que aqui tem aquele pontinho invisível, que significa multiplicação. Então, a gente vai fazer nada mais do que multiplicar todos os elementos por 2. Então, vai ficar 2 vezes A. Quem que é A? 3, 2, menos 1, 1, 4 e 5. Então, ó, multiplicando por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, essa daqui é a matriz 2A. Já a letra B pediu para a gente fazer o quê? 3 vezes a matriz A transposta, menos 2 vezes a matriz C. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer a matriz A transposta. O que é a matriz A transposta? É a matriz onde a linha vai virar coluna. Então, se essa daqui tem ordem 3 por 2, a sua transposta vai ter ordem 2 por 3, porque eu vou trocar tudo, né? Então, ó, a primeira linha virou primeira
coluna. A segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Menos duas vezes... Não. Aqui não. A gente só fez a transposta. Agora, vamos montar a continha, né? Deixa eu apagar esse igual aqui. Então, o que que pediu na questão? Pra gente fazer 3 vezes a matriz A transposta. Então, ó, 3 vezes 3, 2, menos 1. Aqui eu tô fazendo devagarzinho, mas vocês poderiam já fazer direto, tá? Menos 2 vezes C. Qual que é a matriz C? 4, 0, 3, 1, menos 2 e 1. Então, agora, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Então, essa daqui é a matriz 3A transposta. Menos 2 vezes a matriz C. Eu falando e o papel ficou para baixo, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 1, 2. Então, agora a gente vai subtrair. E a gente acabou de aprender que sempre que for subtrair matriz, a gente vai somar pela sua oposta. Então, aqui eu vou ter a matriz oposta. O A é mais, o 8 é mais, ficou menos. O 6 é mais, ficou menos. O 2 era mais, ficou menos. O 4 era menos, ficou mais. E o 2 ficou menos. Isso aqui vai ser igual a quem? 9 menos 8, 1. Menos 3 com 0, continua menos 3. 12 menos 6, 6. 6 menos 2, 4. 3 mais 4, 7. 15 menos 2, 13. Então, essa aqui é a matriz resposta, tá? Meninos, assistam o vídeo, que na próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso, tá bom? Um abraço e fique com Deus.